Pessoal, boa noite. Tá fraco, gente? Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, sou fundador da CIGECOM. Tô vendo umas carinhas novas aí, né? Que ainda não me conhecem. Então, vocês não sabem como a gente fica feliz de ter nossos síndicos aqui, com síndicos novos que a gente está conhecendo, né? E o nosso DNA, nós vamos fazer 20 anos no ano que vem, é fazer esses tipos de evento. Os que estão mais tempo com a gente sabem, né? Porque vocês vão ver aqui que o Dr. Deus já chegou, né? Alô? E aí o que acontece? O bate-papo entre vocês. A gente vai fazer uma apresentação mais curta para que vocês façam mais perguntas. Porque vocês que são a razão desse evento estar acontecendo, né? E um tema polêmico. Vocês estão vendo que o local aqui é restrito, né? Então, muita gente ficou de fora. Aí a gente vai gravar isso aqui, era para fazer uma transmissão simultânea, a internet não funcionou, aquelas coisas técnicas, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao João, um amigo nosso que faz refrigeração, da JM do Vale. João, obrigado aqui. Os síndicos aí que quiserem depois fazer um orçamentozinho aí, o João pode atender, bater um papo com vocês no final. E, gente, só explicar, eu vou chamar o pessoal da Porto que está nos acolhendo aqui, né? São os anfitriões, né? Ou os anfitriões que estão dando esse café gostoso para a gente tomar. Pediram para esclarecer o que é esse processo digital que a CIGECOM está vivendo, né? Os síndicos novos já estão vivendo isso, né? Cadê os síndicos da CIGECOM? Cidinha, levanta a mão aí, ó. Aí. Então, rapidamente, só explicar antes do pessoal da Porto fazer a entrada, é que aqui, ó, o Fernando Valles, que é o síndico onde eu moro, hein, Fernando? Pois dá o seu depoimento aqui. Gente, é simples, estão confundindo o sistema com digitalização de pastas, né? Até está o Sabino, meu colega aqui, né? Na verdade, o que a gente está fazendo não é nada disso, porque hoje as notas fiscais são digitais, correto? Então, o que a gente está fazendo? O fornecedor já manda as notas digitais para a gente salva no pagamento, põe lá, cloro da piscina, nota fiscal número tal. E aí a gente manda isso para o banco, e o banco no dia seguinte disponibiliza para todos os moradores o comprovante bancário, com mais a nota fiscal. Então, no final do mês, gera uma pasta que ela é digitalizada, né? Não é pasta digital, não é um scanner, né? São os documentos originais. Até eu tocou com o presidente do conselho, dona Neide, né? Fizemos a apresentação semana passada e a gente não está cansando de ir nos condomínios para apresentar para os moradores. Então, assim, isso fica depois num servidor virtual, né? Então, essas pastas aqui são do meu prédio. Hein, Fernando? Se você quiser depois fazer um comentário, o Fernando fez a gentileza de tirar foto, está lá num quartinho lá. Acho que de vocês fica assim, não fica? E o que a gente está fazendo? A gente está pondo isso num servidor virtual. Para vocês terem uma ideia, a coisa não fica pesada, porque assim, eu estou com um pendrive de 32 GB. Então, ontem à noite a gente fez as contas. Aqui, nesse pendrive aqui, dá para armazenar 160 anos de pastas do condomínio, de vocês. Então, assim, a coisa é muito mais leve e eu vou até pedir aqui para o Fernando deu depoimento. Vem cá, Fernando, faça aqui, por favor. Que está usando o sistema. Como é que está sendo isso aí? Boa noite a todos. Marcelo sempre pregando uma peça em nós, né? Não esperava isso, não. Mas, assim, hoje... Antônio. Então, duas coisas, assim, ficou muito bom para nós, pelo menos para mim. A minha ferramenta de trabalho passou a ser meu celular. Então,
com exceção de uma ou outra nota que ainda está chegando no papel, eu despacho tudo no celular. Mesmo aquela que chega no papel, eu escaneio ali e já mando para a CIGECOM. E, consequentemente, o meu escritório que eu estava querendo adquirir mais um armário, eu não vou precisar mais desse armário. Eu vou ficar só nesse aí. Parece pouco, mas não é. Eu tenho mais de 100 pastas ali. Antes da CIGECOM era uma outra empresa, que fazia só uma amarração e uma juntada de documentos. Eu tenho mais uma gaveta e uma caixa de arquivo. A caixa de arquivo saiu aí, mas a gaveta não saiu. Então dá mais ou menos umas 120 pastas. Então, para nós, pelo menos para mim, que eu tenho uma correria no dia a dia, e acho que a maioria de nós que estamos aqui, para mim é fabuloso, Marcelo. Sabe, o fato de você já escanear, já mandar salvar digitalizado. Salvar digitalizado, não é digitalizar. Com raros documentos que eu mando, que eu digitalizo, mas 95% já tudo digitalizado, vem tudo por e-mail. E eu sou um cara muito chato. Marcelo de vez em quando briga comigo. Ao invés de eu brigar com ele, ele que briga comigo. Porque eu quero saber, eu ligava, eu quero saber se a conta do cara que limpou a piscina para mim já tinha sido paga, porque o cara me ligou. E eu não sabia dizer. E aí eu ligava, às vezes demorava 10 minutinhos, eu brigava com ele. Calma, só passou 10 minutos. Não, agora eu vejo lá no sistema. Então eu já nem ligo, nem falo mais com o Marcelo. Tô com saudade, viu, Marcelo? Obrigado, Fernando. Mas assim, eu quero até parabenizar a CIGECOM pelo feito e pelo empreendimento que está sendo feito aí. Obrigado. Só de palmas para ele, gente. Para vocês, sim. Seu Severino, eu não esqueci do senhor, esse cara também é o seu Severino ali na Natura Park, são 254. Foi o síndico nosso desse ano que teve deflação. Ou seja, todo mundo reajusta, né? 5%, 9%. Aí o seu Severino foi falar o orçamento dele, deu menos 4% ano passado, né? Aqui está um morador que utiliza o sistema. Acompanha tudo, tá? Vai dar um depoimento? Olha lá. Não exatamente um depoimento. É muito bom o site. A gente está sempre olhando nas despesas do condomínio. A gente consegue ver praticamente online, se não me engano, a defasagem de 2 dias apenas, de uma conta que foi paga e para ela aparecer para todos os moradores. Eu acho que o único inconveniente não vem da CIGECOM, mas sim dos moradores. Porque no nosso prédio tem muitos moradores idosos que não têm muita percepção ainda de trabalhar com a internet. Então, isso é um entrave, que eu acho que isso também é uma pedra no caminho de vocês, que vocês têm que resolver para a gente. Mas o site é muito bom. Lógico que precisa melhoria, vocês estão começando ainda e vão melhorar muito mais, a gente espera que vá melhorar, mas muito bom. Beleza. Bom, gente, é isso aí. Então, depois, quem quiser, a gente faz uma demonstração. Agradecer ao síndico, porque vocês que nos encorajam, né? E aguentam lá, a Terezinha, a gente passar por todos os perrengues, mas foi um belíssimo investimento. Zago Montiello, síndico da Vanguarda, quem quiser fazer selfie com ele depois, ele falou que faz, viu, gente? E tá cheiroso o homem aqui, viu? Então vamos deixar que os nossos anfitriões então dêem abertura e a gente já começa, todo mundo ansioso para ouvir o Dr. Delbres. Então, Tati e Costa. Agora vocês vão entender, por que a CIGECOM faz tanto evento na Porto também, né? É um síndico da CIGECOM aqui, que é o homem também, né, gente? Boa noite. Então, meu nome é Antônio Costa, então, além de corretor, parceiro aqui na Porto Seguro, eu sou síndico do Edifício Veneza, um dos síndicos da carteira da CIGECOM. E aí a ideia é exatamente isso, eu estar exatamente na parte de gerenciamento de risco, todas as necessidades, eu vivo o mesmo que vocês vivem no dia a dia em relação ao condomínio. Então é exatamente aonde também a Porto Seguro ajuda a fazer esse todo apoio para a gente realmente ter cada vez mais produtos, mais no caso de seguro, ser mais consistente para dentro do nosso universo. E a Tatiane vai dar continuidade, porque ela é do produto com relação a esses diferenciais. Boa noite, obrigada pela presença de vocês.
Então, algumas carinhas, como o Marcelo falou, já conheço aqui, outras são novas. Meu nome é Tatiana, então, para quem não me conhece, eu que cuido da área patrimonial aqui no Vale do Paraíba e Litoral. Então, a gente cuida de empresas, residências e hoje, especialmente do condomínio, né? Então, o Costa até colocou material para vocês aí, que tem um folder do nosso produto. Ele explica um pouquinho, resumidamente, das coberturas. Alguns já conhecem, né, como funciona o produto, o seguro do condomínio. Para quem não sabe, é obrigatório, né? Depois de constituído 120 dias, né, para se constituir o condomínio, tem que se contratar o seguro, né, especificamente. E a Porto, a gente está com bastante novidade no produto. A nossa cobertura básica foi para até 150 milhões, então a gente aceita condomínios de grandes portes agora. A outra novidade que entrou faz pouco tempo é que a gente pode estar fazendo seguro em nome de pessoa física, né, em nome do síndico, até ser constituído, sair o CNPJ, tudo certinho, né? E uma coisa que a Porto se destaca bastante é nas assistências. Aqui atrás tem um resuminho também, mas a gente tem umas assistência muito legal para o condomínio, que tem, acho que alguns aí já devem ter sofrido ao longo do tempo um pouquinho de dor de cabeça, com terceirização de serviço, faz aquilo, limpeza de caixa d'água, um monte de coisa. Então, a Porto disponibiliza não só o seguro para o condomínio, para os moradores, assistência para o condomínio também. Então, é tudo parte de benefícios. E a gente faz um trabalho também, o Costa já fez junto com a gente, ele conhece bem, é uma ação que a gente chama nos condomínios, que chama RPC, que a gente fala que é o residencial para condôminos. Então, é muito legal, além da gente estar segurando o condomínio, ter todos os benefícios, né, não dá dor de cabeça nenhuma para vocês, principalmente para os síndicos das áreas comuns, a gente pode fazer o seguro também das residências com desconto. Então, é só o fato da gente cadastrar o condomínio aqui na companhia sem custo nenhum. O síndico preenche um formulário muito simples, só autorizando o cadastramento do condomínio aqui na companhia, e quem fizer o seguro das residências, só aí tem 15% de desconto. Então, assim, se for cliente Porto e tudo mais, a gente tem mais vantagem, mais benefícios e ainda tem desconto a mais. Mas só o fato da gente cadastrar o condomínio e fazer o seguro para as residências também, a gente já vai ter um desconto diferenciado aí para vocês do condomínio, né? E vale ressaltar que exatamente o intuito dessa campanha é cada vez mais aumentar a cultura dentro dos condomínios de se assegurar e administrar esse risco que todos estão né, conscientes de uma hora acontecer, porque a pólice geral realmente a gente assegura e acaba amparando as áreas comuns do prédio, né, onde tem N determinados riscos dependendo do perfil de cada condomínio. Porém, o conteúdo também, aliás, não só, acho que até mais um risco, porque pode realmente comprometer toda a estrutura do prédio. Então, quanto mais a gente implantar a cultura de administração de risco, de gerenciamento de risco para os moradores, para os condôminos, melhor vai ser para o todo, para o conjunto, né? Ele perguntou se é com corretor. A gente só consegue fazer o seguro diretamente com o corretor. Nunca direto com a seguradora. Sempre tem um corretor, que no caso o Costa aqui, que nos representa. Tá? Oi? Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade, perguntar pra gente vai ficar ali no cantinho para não atrapalhar. Aproveitem bastante. Se quiserem vir um dia aqui tomar um café com a gente, tirar dúvida, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, só fazer um merchandisezinho agora meu aqui. Vem cá, João. Para os síndicos aí, eu fui convidado pelo João Tarcísio, síndico 8 anos do Maison Bárbara lá, abrindo uma franquia da Ecoville, que são 400 franquias, são 3 em São José, né? E ele me deu a honra de ser sócio lá em Jacareí. Nós vamos abrir uma Ecoville em Jacareí para poder ofertar a vocês aí um produto bom e barato, né? E aí, João? Isso, exatamente. A Ecoville é uma franquia que está crescendo muito no Brasil, né? Nós acreditamos na ideia deles e compramos essa franquia para Jacareí, mas também com o objetivo de atender os condomínios, né? A vantagem é que é um produto de qualidade, né? Tem um custo bom, né? E a comunidade, a gente poderia fazer a entrega para vocês, né, no condomínio. Essa que é a nossa proposta, né?
não só para a área comum do condomínio, mas também para todos os condôminos, né? O produto atende a todos, né? Então esse é o nosso objetivo aí, estamos nessa parceria aí. E aí, gente, as coisas se encaixam, né? O síndico já vai fazer negócio, aí o outro síndico, que é amigo de infância, o Dr. Luciano, que é advogado, especialista em condomínio, e também é síndico lá do América em Jacareí, e que também tem o ponto onde ele nos alugou, e a gente vai fazer na rua, ali no edifício América, no centro da cidade. Então a coisa está tudo se encaixando aqui. É convite, são produtos de limpeza, né? E começaram há 10 anos 2 rapazes na Kombi vendendo lá em São Paulo, o pai fazendo aquelas misturinhas, e 10 anos depois se passaram, são 400 lojas, eles se formaram em engenharia química e fazem uns produtos assim maravilhosos, a gente se vicia até. E o preço então, né, João? Obrigado pela parceria. Bom, gente, agora vamos ao que interessa, né? Não, vai ser inauguração em dezembro, a gente vai mandar um e-mail para vocês todos, vamos fazer um coquetel de lançamento, um negócio legal. Vamos chamar o Zago Matiello, né, para atrair o pessoal, né? Quem sabe a gente traz o link da Vanguarda, né? Fazer o Peleco, né? Fazer o show. Ele fica vermelho, né? O cara... Pô, meu amigo Zagão. Síndico profissional, né? Um monte de condomínios aí. Então, gente, Deubles dos Santos, um especialista, um craque na auditoria condominial, auditor, contador, o currículo era enorme, e ele falou assim, não, deixa para lá, eu me apresento aqui, então eu vou falar assim, vamos deixar ele bem à vontade, uma salva de palmas para Deubles dos Santos. Obrigado. Deixar uma aguinha aqui, do lado. Primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, né? Os empenhos que vocês fizeram para estar aqui, a gente sabe que o dia a dia é corrido para todo mundo, né? Marcelo falou a respeito aí do currículo, né? Eu sou contador, auditor, né? Mas mais do que isso, eu vou pedir licença a Fernando Pessoa e dizer que diante de vós está um cadáver adiado. Ou seja, ninguém é mais que ninguém, nós todos somos mortais. E a ideia é trocar um pouco da experiência que a gente tem em auditoria de associações sem fins lucrativos e também dizer como isso se afeta diretamente ao síndico, né? Então, a ideia, a princípio, eu vou colocar a gente preparou um slide aqui, né, de auditoria de condomínio da Conte Connect, que é a minha empresa, e a gente vai fazer um breve histórico e aí a gente vai entrar... Ah, tá ok. Então, nós vamos fazer um breve histórico aí da ideia de auditoria. Depois nós vamos chegar na auditoria de condomínios, que é a ênfase propriamente dito, né? E depois a gente vai abrir uma sessão de perguntas e respostas, vai ter um bate-papo aqui meu com o Marcelo, e aí depois vocês podem ficar bem à vontade, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Nós começamos com a história da contabilidade, né? Para dar um pano de fundo, para dar um histórico, como é que nós chegamos na auditoria de condomínios, né? Não sei se eu estou na frente aqui, mas, né, se tiver, deixa eu ficar aqui um pouco mais ao lado. Mas a ideia é o seguinte, a história da contabilidade. Já existe registros de que se havia um controle patrimonial há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Como é que funcionava? Os hebreus faziam um registro lá das suas ovelhas, dos seus rebanhos, à medida que eles iam entrando nos apriscos, embora não soubessem contar, eles iam colocando uma pedrinha dentro de um saquinho. E, à medida, no final do dia, a hora que eles tinham que recolher as ovelhas, os rebanhos, eles iam tirando. Então, quando batia aquela quantidade de pedras, com a quantidade dos rebanhos, das ovelhas, dos caprínhos, eles falavam, olha, tá tudo certinho. Então, batia a conta, fechava a conta. E aí, com o passar do tempo, nós temos alguns registros depois no Egito Antigo, mas o grande salto se deu lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, quando Dário, o persa, ele desenvolveu, colocou alguns sátrapas, ou prefeitos, ou alguns fiscais, que eram os olhos dos reis. O que aconteceu? Babilônia estendeu o seu império e aí tinha diversos governadores distritrais, isso, né? Difícil, né? De diversos distritos, aí ficou mais fácil. Muito bem. Então, o que esses governadores faziam? Eles tinham que prestar contas. E aí, quando eles iam prestar contas, precisava ver se estava certo, se estava correto ali aquilo que eles estavam fazendo.
Então, o rei mandava um fiscal, um auditor. Por que auditor? Era a pessoa que ouvia, que vem do latim audire, aquele que escuta. E ele ia ver se aquilo que estava sendo lido estava de acordo, se os impostos, se as obrigações que tinha na época estavam sendo atendidas, se estava sendo mandado o dinheiro corretamente para o rei. Muito bem. Com o passar do tempo, outras empresas começaram, no decorrer a evolução aqui, né, a história da auditoria, começa a se fundir com a história da contabilidade, porque daí tinha esses que faziam essa fiscalização, essa auditoria. Bom, quando nós chegamos em 1400, né, no ano de 1400, aqueles que estudaram contabilidade, talvez tenha algum colega aqui que é contador, conhece a história de Luca Pacioli, né, ou Luca Pacioli, italiano, né, que ele desenvolveu, ele deu a devida publicidade das partidas dobradas ou do método de Veneza. O que é isso? Para todo débito tem um crédito. E ele colocou esse método de contabilização. Lembra lá? Para cada pedrinha que entrava, tinha que ter uma ovelhinha, ou tinha que ter um item do rebanho. Então, o Luca Pacioli, ele deu a devida publicidade a esse método. E aí começou a ter um registro mais completo do patrimônio. E aí, provavelmente, o primeiro auditor aí já, na época um pouquinho mais moderna, foi alguém que sabia fazer muito bem esse controle patrimonial e que o dono da empresa, o dono dos negócios, consultava ele. Será que o registro que o meu guarda-livro, como era chamado na época, está fazendo, está correto? Então ele ia verificar isso. Embora o objetivo dele, a princípio, nunca foi detectar fraude, inevitavelmente acabava detectando isso. E aí, com o passar do tempo, né, foi formando a história, a figura do auditor, né, que era uma pessoa de boa capacidade técnica, integridade, boa moral, que era honesto, que apresentava ali para quem o contratava se aquilo que estava sendo feito estava certo ou estava errado. Muito bem, chegamos em 1845, a Rail Companies Consolidation Act da Inglaterra. Ela determinou que os seus balanços, as suas demonstrações financeiras fossem auditadas por um auditor. Alguém que era independente da empresa que verificaria se estava correto. E hoje como é que funciona a auditoria? Para nós já vamos chegar lá na parte dos síndicos, que é dos condomínios, que é o que interessa, né? Como é que funciona hoje? Hoje nós temos toda uma legislação, que é o arcabouço da auditoria, que ela tem lá as normas brasileiras de contabilidades, de trabalhos de auditoria, as NBCs-TAs, depois nós temos as NBCs-PAs, que é o que regula a profissão do auditor. Quais são as empresas que estão obrigadas? São empresas com ativos acima de 240 milhões ou 300 milhões de receita bruta. Aí você talvez pense, bom, mas isso não se aplica ao meu condomínio. Nós não temos 240 milhões de ativos, nem tampouco 300 milhões de receita bruta. Bom, é verdade. Mas o que acontece? Apesar de essa ser uma obrigatoriedade de uma auditoria externa apenas de empresas deste porte, ficou-se evidente que a auditoria ela dá devida transparência. Bom, aí isso começa a chamar a atenção. Por que a transparência? O síndico, ele é um cargo eletivo e ele precisa prestar contas daquilo que lhe foi confiado. Como é que ele pode dar a devida transparência a isso? Uma das maneiras é através de uma auditoria. E o que visa essa auditoria? Bom, muita gente pensa que a auditoria, o objetivo dela é encontrar um erro, encontrar uma fraude. E não é isso. A auditoria, nós temos dois tipos de auditoria. Nós temos a auditoria investigativa e nós temos a auditoria preventiva. A auditoria investigativa, de fato, ela tem como objetivo talvez encontrar um erro ou uma fraude, mas existe a auditoria preventiva, que é aquela que vai falar, olha, aqui está ocorrendo um erro. Mas por que isso é importante? Por que isso é importante? Eu vou contar uma historinha a respeito de um César que existia lá na antiga Roma. E aí, aplicando isso aos síndicos, aos condomínios.
Conta-se que na antiga Roma tinha um César e que ele tinha uma esposa que ela era muito simpática, ela era muito dada, né? Então, principalmente com os homens, ela era de uma alegria, de uma simpatia que era assombrosa. E aí, esse César mandou executar a sua esposa. E aí falaram, mas por quê? Falou, não, olha, ela é muito dada, pode ser que esteja me traindo. Aí falaram, olha, pode ser, não cai bem para um César. Imagina. Foram fazer a investigação e ela não o estava traindo. Mas aí, quando ele falou, e aí, como fica a decisão? Vai executá-la ou não? E ele confirmou a sentença de que deveria executá-la. Mas por quê? Ele falou, olha, para a esposa de César, não basta ser honesta. Ela precisa parecer honesta. O que é que estou querendo dizer com isso? Para quem gere recursos de terceiros, não basta ser honesto. Ele precisa parecer honesto. E é aí que entra a situação do síndico. Numa análise, se você olhar e fizer uma pesquisa, você vai ver que já foi falado, inclusive, em palestras anteriores, do Dr. Walter Cunha, a respeito das responsabilidades do síndico, no artigo 1348 do novo Código Civil. Entre outras coisas, né? As pessoas pensam que para ser síndico é fácil, né? Mas tem diversas responsabilidades. No artigo 8º, né? Aqui apareceu o 7º, mas é no artigo 8º, no inciso 8º, melhor dizendo, fala a respeito da prestação de contas. Essa é uma das principais razões que tem ocorrido a destituição de síndicos, a não prestação de contas. Mas a situação fica um pouco pior ainda se ficar provado que ele se apropriou indevidamente de recursos de terceiros, que ele causou prejuízo. O Código Penal fala que uma pessoa que faz apropriação indébita ou que se apropria de recursos de terceiros pode ter reclusão de 1 a 4 anos, podendo ser aumentadas em 1/3 mais multa. Então, olha a responsabilidade só na área de prestação de contas, né? Porque já foi falado os outros detalhes, né? Como é que vocês, síndicos, podem se resguardar, se prevenir? Porque, além de saber todas as outras responsabilidades, elevador, manutenção, lidar com pessoas, ter aquele jeitinho, ter que gerir tudo isso, vocês precisam ter conhecimento de finanças também. O que é que pode, o que é que não pode, quais são os documentos hábeis, quais são os recolhimentos que precisa fazer quando eu tomo serviço. Aquela prestação de serviço, ela está sujeita a determinados recolhimentos? Então, o síndico precisa saber isso, não é? E qual a maneira dele saber isso? É impossível, a nossa legislação é muito esparsa. Uma das maneiras dele fazer isso é contratar uma auditoria preventiva. Como é que funciona a auditoria preventiva? A auditoria preventiva, ela vai fazer o caminho contrário da despesa, por exemplo, né? Nós temos a receita, mas vamos focar na despesa. Como é que é esse caminho contrário? Então, nós vamos começar a olhar. Olha, temos aqui uma saída de recurso. Por exemplo, né, o Marcelo falou aí uma nota de cloro de piscina. Bom, tem a saída desse recurso. Tem um documento hábil. O que é um documento hábil? Qual que é um documento que é válido pela legislação? Muita gente pensa que talvez aquele e-mail mandando a administradora ou a empresa de auxílio ao síndico, né, pague-se o fulano de tal, é suficiente. Pela nossa legislação não é suficiente. Tem que ser um documento coberto de formalidades, que aí é a nossa nota fiscal. Por que a nota fiscal? Porque o governo quer a parte dele. O governo quer, uma vez que você emite uma nota fiscal, ele fica sabendo. Seja a prefeitura, se for prestação de serviço, seja o Estado, se for comércio, ele vai ficar sabendo. E ele quer a parte do tributo que é dele. Então, se você faz um pagamento sem uma devida comprovação, com a garantia de que talvez aquele serviço foi feito, de que aquela mercadoria foi para o condomínio. Então, quando você tem um documento hábil, com toda a formalidade, né, com todas as características do documento, né, com número, com número de sequência, com informações do cliente, do emitente, né, ela está resguardada com as formalidades, você tem um documento hábil.
Então aí tem a nota fiscal. Então nós temos a saída, a nota fiscal. Antes da nota fiscal, estava previsto isso? É uma necessidade recorrente? Ah, ok. Então você vai fazendo o caminho contrário. Não, não é algo recorrente, é algo extraordinário. Estava previsto em ata de assembleia? Então você vai fazendo o caminho contrário. Qual foi a necessidade dessa despesa? Como é que ela surgiu? E talvez você pense, mas isso em notas fiscais menores. Vamos pensar isso em prestação de serviço. Você talvez precise fazer a reforma de um piso. E aí, tem necessidade disso? Por que isso é importante quando você faz esse caminho inverso? Lembre-se, o síndico não precisa ser apenas honesto, ele precisa parecer honesto. Então, se você pega aí um edifício com várias famílias, né? Tem sempre alguém que vai perguntar, mas está certo isso? Por que foi feito isso? Quem você privilegiou? Então é onde você vai dar a devida transparência, onde você vai mostrar para os condôminos, aqueles que lhe confiam os seus recursos, de que você não está se apropriando indevidamente disso. Você está mostrando, claramente, foi feito tudo de acordo com as normas do condomínio, com a convenção, está tudo certinho aqui. E mais do que isso, eu tenho uma auditoria confirmando que aquela prestação de contas, os documentos, aquilo que eu fiz durante o meu mandato, ele é válido. Ele está certinho. Bom, além disso, tem as multas que podem recair. Por exemplo, se você contrata uma pessoa física e acontece um acidente dentro do condomínio, e agora? Como é que fica? Olha a responsabilidade que tem. Então, por isso a importância de você ter contratado talvez uma empresa, talvez um profissional autônomo, mas com RPA, formalizado com contrato. Então, a auditoria vai fazer todo esse caminho inverso. Para quê? Para que seja dado, aqui tem um erro. Isso precisa ser prevenido numa próxima prestação de serviço, numa próxima contratação, e precisa consertar isso. Esse é o trabalho de uma auditoria preventiva. Como é que nós fazemos isso? Toda auditoria, seja ela investigativa ou seja ela preventiva, ela é feita por amostragem, porque seria proibitivo, seria refazer o trabalho que a administradora ou talvez a empresa de auxílio ao síndico faz, né? Olhar nota por nota, item a item. Ele vai fazer por amostragem. Então ele vai selecionar uma materialidade. O que é a materialidade? Vai falar, acima de R$500, um exemplo, nós vamos pegar todas as quintas notas. Então, acima de R$500, toda a quinta nota vai ser extraída e nós vamos checar para ver se está certo. E essa amostragem vai mostrar se está certo ou se está errado. Então, a auditoria é algo que é persuasivo, ela não é conclusiva. Você jamais vai ver numa auditoria, ainda que seja de uma empresa que esteja causando prejuízo, ainda que tenha roubo, ainda que tenha fraude, você jamais vai ver alguém dizendo assim, ocorreu um roubo. Você vai encontrar termos como nos chama atenção, parece estranho, nos causa estranheza. Por quê? Nós não podemos acusar ninguém, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Isso numa auditoria investigativa. E aí a pessoa vai ser levada a prestar contas, numa ação de prestação de contas, que a pessoa vai ter que prestar contas daquilo, aí inverter o ônus. Então é essa a ideia de auditoria investigativa. Mas a auditoria que nós queremos pregar aqui, a auditoria que nós queremos enfatizar aqui, é aquela auditoria preventiva. Para que o síndico coloque a cabeça no travesseiro. E aí eu costumo dizer para minha esposa que não tem nada mais gostoso no mundo que você deitar a cabeça no travesseiro e ter aquela noite tranquila, sem preocupação. Porque às vezes o síndico faz a coisa na boa vontade. Não é? Tem lá um amigo que está desempregado nessa crise que nós estamos vivendo, ele fala assim, deixa eu pintar ali. Tá? E aí o síndico fala, eu vou ajudar ele. Né? Você me dá um recibinho? Aí ele na boa vontade, talvez na inocência, né? Vai lá e faz um recibinho, recebi R$1.200 lá do condomínio tal para fazer a pintura. Pode isso? Não pode.
Porque qual é a garantia que o condômino tem de que aqueles R$ 1.200 não foi para o bolso do síndico? Então, olha a seriedade. E aí, nós entramos em algo mais sério ainda, que que está envolvido a integridade física, a família. Porque onde é inflamado as pessoas podem querer fazer justiça com as próprias mãos. Não é que nós somos adeptos da impunidade, não é isso. Muito pelo contrário. A auditoria, a prestação de contas, ela vem justamente para dar a lisura, para dar transparência. Mas se alguém está fazendo algo errado, a pessoa precisa ser corrigida, precisa ser punida, mas deixa para a justiça fazer isso. Agora, a gente já viu diversos casos de síndicos serem destituídos, embora honestos, porque não tinha a aparência de honestidade. Para o síndico não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Então é diferente, olha, você quer fazer o serviço, então vamos fazer uma prestação, um contrato de prestação de serviço formalizado com um RPA, vamos fazer a retenção dos 11% que precisa fazer de INSS, olha, aí já tornou, porque você vai ter o CPF da pessoa, vai ter a retenção, você vai ter a evidenciação disso numa GFIP, quem é contador aqui sabe o que é, não é? Então pronto, aí você deu a devida transparência, você está falando, olha, o serviço foi executado, né, e o dinheiro não veio para o bolso do síndico. E você protege o síndico, né? O próprio síndico se protege dessa maneira. Isso é importante porque, assim, muitas das vezes o que acontece é que é difícil encontrar bons profissionais. E às vezes a gente encontra um profissional que está disposto a fazer o serviço, mas ele não tem um CNPJ, ele não é um prestador de serviço. Então, como é que você pode fazer? Uma dessas maneiras é fazer o contrato de prestação de serviço, outra é se ele for uma pessoa que fatura hoje até R$5.000 por mês, poderia ser um MEI, o ano que vem até R$7.000, pode se formalizar através do microempreendedor individual. Então, aí a pessoa vai estar formalizando. O síndico vai estar mostrando para os condôminos, olha, eu não estou me apropriando disso. Algo que é importante lembrar também, falando assim em auditoria, e que pouca gente tem percebido, tem notado, é que o benefício que o síndico tem daquele condomínio que ele não paga, esse é um rendimento tributável. Tá? Isso é importante lembrar. Esse é um rendimento tributável que tem que se somar aos demais rendimentos e seja qual for a gratuidade que o síndico tem. Se ele receber um valor, um honorário, esse honorário também é tributável e precisa ser recolhido o INSS em cima disso. Então são detalhes importantes da nossa legislação que o síndico precisa ficar atento, porque tem em cima dos síndicos diversos olhos, né? Tem uma lupa em cima do síndico. Será que ele está fazendo? E pessoas, não é fácil lidar com pessoas, né? Vocês lidam com pessoas todo dia, né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem a sua razão. E nós precisamos respeitar isso. Então, quanto mais certo, quanto mais transparente a gestão do síndico for, melhor é para ele, melhor é para o condomínio. Porque a pessoa, existe uma diferença muito grande entre erro e fraude. O erro não é intencional. A pessoa comete um erro, e eu costumo dizer, só não erra quem não faz. Mas aí a pessoa peca por omissão, né? A pessoa não faz nada, ela não erra, né? Ela está errando de outra maneira, porque ela não fez. Agora, quem faz vai errar, mas o erro não é intencional. Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou cometer um erro. Né? Esse erro é desintencional. Agora, a fraude não. A fraude é o que nós temos visto aí na política, que nós temos visto em grandes corporações, como, por exemplo, o que ocorreu no ano de 2015 na Petrobras, né? Os contratos superfaturados que deu origem aí a Lava Jato e outras tantas coisas aí. Então essa foi uma fraude. A fraude geralmente é bem arquitetada, né? Então é aquela pessoa que fala assim, ó, fulano, você quer prestar um serviço aqui? Então, ó, o valor da sua nota fiscal, quanto que é o serviço? É 10 mil, não, você coloca aí 15 mil. Eu vou transferir 15 mil para sua conta, depois você vai devolver 5 mil para mim. Essa é uma fraude arquitetada.
É identificável também numa auditoria investigativa? Sim. Porque a auditoria, ela pode inclusive pedir a quebra de sigilo bancário do síndico, né? O juiz pode autorizar isso, né? Então, e é possível que se identifique isso. Mas isso é um outro passo, né? Nós queremos falar aqui da auditoria preventiva, né? Com a ideia de que, né, todos nós somos probos, todos nós somos honestos e queremos nos resguardar daquilo que pode acontecer de erro. É impossível, né, como seres humanos imperfeitos, a gente deixar de cometer erros, né? A gente vai cometer erros. Mas o que a auditoria preventiva faz? Ela reduz esse risco, né? Por quê? Primeiro que a administradora, primeiro que a empresa de auxílio ao síndico, ela, de imediato, ela já faz um primeiro filtro, ela já identifica. Depois nós temos um outro filtro, que é o filtro da auditoria. Ela já vai identificar outros erros. Depois nós temos o filtro do Conselho Fiscal. Então, olha só quantos filtros a gente vai tendo para reduzir o erro, reduzir o risco. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai melhorando, vai dando mais transparência. Então, basicamente, essa é a ideia da auditoria preventiva. Aí talvez você se pergunte assim, compensa eu fazer isso? Será que é muito caro eu fazer isso? Bom, quais são os riscos de eu não fazer? Então vamos começar respondendo de trás para frente, né? Compensa fazer? Quanto vale a sua noite de sono? Quanto vale a tranquilidade de que ninguém vai estar te cobrando, ninguém vai estar te acusando? Essa é uma pergunta. Pro condômino, quanto vale? Ele vai ter a certeza de que, olha, o síndico aqui é sério. O síndico que está fazendo o trabalho aqui, ele é tão sério que ele contratou uma empresa especializada em auditoria. E ele está mostrando que ele quer fazer um trabalho bem feito. E isso possibilita o síndico ir fazendo, né? Até porque quem está na função de síndico, ele quer fazer algo em prol dos outros. Continuar fazendo isso em prol dos outros. Continuar melhorando. Então, qual é o custo disso? Bom, o custo pode variar de 200, 300, 400 a 10, 15, 20 mil, depende da complexidade. Porque não existe auditoria de prateleira. Tem gente que acha que a auditoria é auditoria de prateleira, né? Eu vou pegar aqui e vou entregar aqui, né? Não é assim que funciona. A auditoria, eu costumo dizer que é igual terno feito por alfaiate. Tem que ser sob medida. Tem que ser atendendo às necessidades de cada condomínio. Então, quem já foi auditado pela nossa empresa sabe que a gente faz primeiro uma reunião de entrevista, conhecendo a empresa, conhecendo o condomínio. Depois nós vamos conhecer quem são os síndicos, né? No caso do condomínio, quem é o síndico, quem faz parte do Conselho Fiscal. E aí nós vamos ver a necessidade. Essa é uma auditoria preventiva, uma auditoria investigativa. Qual o seu objetivo da auditoria? E nós vamos ser norteados por normas, né? Normas internacionais de auditoria, né? Que é o International Standard Auditing, que é as normas internacionais de auditoria. E aí nós vamos fazendo a costura, percebeu? Né? Nós vamos fazendo essa costura. Quanto que você tem de prestação de serviço? Você tem empresas terceirizadas? Qual a quantidade? Quantos funcionários vocês têm? Percebeu que não dá para ser igual para todos? E aí você vai trazendo isso para o condomínio. Depois disso, a gente emite o que é chamado relatório de auditoria ou o parecer de auditoria, dizendo, olha, a prestação de contas, ela reflete adequadamente aquilo que o condomínio tem. Então, aquele valor que está lá bate com o banco, aquele valor que está lá de fato foi utilizado para isso, então ela está atestando isso. Aí eu já vou fechando a nossa palestra aqui, né? Depois eu vou abrir para a sessão de perguntas, respondendo a outra pergunta. Como é que nós podemos fazer isso, dar continuidade a isso? Aí eu vou contar uma outra historinha para poder ir fechando esse assunto. Conta-se que certa vez vivia no alto de um monte um sábio, e esse sábio respondia todas e quaisquer perguntas. E aí 2 guris, como dizem lá no sul onde eu estudei, falaram, vamos pegar esse sábio. Levaram uma borboleta em suas mãos e falaram, nós vamos perguntar para esse sábio
A borboleta que está em minhas mãos está viva ou está morta? Se ele falar que está viva, a gente, aperta a borboleta e pegamos o sábio. Se nós falarmos, se ele falar a borboleta está morta, a gente abre a mão e deixa a borboleta voar. E assim foram. Chegaram lá, sábio que tudo sabes, que tudo vês, temos em nossa mão uma borboleta. Essa borboleta está viva, está morta. Aí o sábio parou um momento, pensou e respondeu: a vida da borboleta está nas suas mãos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gestão do condomínio está nas mãos de vocês. Vocês podem deixar um legado muito bonito, né? Porque talvez seja uma gestão só ou duas, mas alguém sempre vai lembrar, vai falar: olha, o fulano de tal, ele era um síndico sério, ele queria fazer um trabalho bem feito. Ele fez um trabalho tão bem feito que detectou outras irregularidades. Ele mostrou para a gente como era o trabalho dele. Ele deu a devida transparência. Porque um cuidado a gente precisa ter, porque quando nós ouvimos falar da obra de Mary Shelley, lá de Frankenstein, do que nós lembramos? Nós lembramos do livro ou nós lembramos do monstro? Todo mundo lembra do monstro, né? Ninguém lembra do livro, nem da autora que é Mary Shelley. Por quê? Porque foi o que ficou famoso. Quando nós cometemos um erro, ninguém olha tudo que foi feito de bom. A pessoa vai olhar aquilo que você errou. É a mesma coisa de colocarmos aqui nessa parede branca um ponto preto. Todo mundo vai focar nesse ponto preto. Então, a gestão condominial está na mão de vocês. Então, vou terminando por aqui, agradecendo e abrindo para a sessão de perguntas. Aproveitar e deixar o contato, né, da empresa, Conte Connect, deubles@conteconnect.com.br. Depois, no final, também tem uns cartões, se alguém quiser, né, conversar um pouquinho mais, eu estou à disposição, ok? Mariana, vou pedir que você me ajude aí com os microfones, tá bom? Pessoal, olha lá, já tem um levantando a mão. Eu conheci o Dr. Deubles me auditando. A gente fica assustado no primeiro momento, né, seu Severino? O que vai sair dali, né? No Natura Park, que é um prédio, nós já falamos, o seu Severino é o famoso síndico bom também, né? Como todos que estão aqui, que faz a diferença. Aliás, quem está aqui é que faz a diferença, né? No dia da semana aí, já vem para uma palestra como a dele. E a gente tem muitas dúvidas, né? Uma das que ficou assim, pode apontar o dedo e dizer assim, robô. Como é que funciona isso aí? Já peguei de cara, né? O auditor, ele tem como é que fica assim, quando ele detecta o negócio, ele fala assim, aqui houve uma malandragem. Na verdade, assim, a ideia da auditoria, o objetivo principal da auditoria não é a detecção de fraude, né? Ela vai dar o objetivo da auditoria é demonstrar que se está ou não livre de fraude. Não cabe à auditoria apontar o dedo. Obviamente, no andar da carruagem, talvez se ele encontrar alguma coisa, ele vai chamar a atenção dos responsáveis pela governança, que no caso é o síndico, o conselheiro fiscal. Ele vai falar, olha, tem alguma coisa aqui que está fora do escopo, está fora da normalidade. O trabalho de investigação já cai para um inquérito policial, já cai para uma... Mas qual o caminho que se faz isso? Uma vez que é detectado alguma anormalidade numa auditoria, geralmente o próximo passo é levar isso para o departamento jurídico. O departamento jurídico vai fazer a inversão do ônus da prova. Não é de quem está analisando a prestação de contas, mas sim de quem fazia a gestão daquilo. Então, ele vai entrar com uma ação de prestação de contas. Então, uma vez entrando com uma ação de prestação de contas,
a pessoa, o síndico anterior, ele vai ter que prestar contas daquilo. Ele que vai ter que falar, olha, foi gasto aqui. E aí, uma vez que a auditoria levantou os principais pontos de auditoria, isso vai entrar na ação, e aí quando é levado para o juiz vai pedir uma perícia contábil. E aí vai ser levantado quesitos, né? A prestação de contas é boa? Houve, de fato, a prestação do serviço? A nota bate com o valor do serviço? Então, é um caminho que vai sendo feito, onde vai sendo criado provas contra a pessoa que fraudou, que errou. Né? Errou não, que fraudou, né? Não contra a pessoa que errou. Aí a pessoa, em cima disso, o juiz vai determinar, olha, então de fato houve uma apropriação indébita. E é aí que entra aquilo que eu mencionei. É aí que entra aquilo que eu mencionei, que é aquilo que eu mencionei, que é daí a quebra de sigilo bancário que o juiz tem a prerrogativa de fazer. Então, nós estamos dando o caminho correto da coisa, né? Então, a auditoria levanta os principais pontos, isso vira uma ação de prestação de contas. Essa ação de prestação de contas, o próximo passo dessa ação de prestação de contas é ir para o juiz, que vai pedir uma perícia. Após a perícia, ele vai fazer a sentença. Ele vai determinar se houve ou não. Boa noite, meu nome é Isaac. Considerando a contratação de uma auditoria preventiva, o trabalho desse auditor, ele vai ser direcionado ao síndico ou ao conselho? Vai atingir as duas pessoas, tanto ao síndico quanto ao conselho, né? Pensando na ideia de que o síndico, ele contratou essa auditoria preventiva, ele quer evitar erros, então o síndico e o conselho também tá com o objetivo de conferir isso, né? Então a auditoria, ela vai olhar para ver se foi feito tudo de acordo com o que manda o figurino, né, por assim dizer. Então isso vai dar uma tranquilidade para o síndico e vai facilitar a vida do conselho fiscal também, porque o conselho fiscal, ele tem como objetivo fiscalizar, né? O nome já está dizendo, é um conselho fiscal. Então, esse é o ponto, porque, assim, em condições normais, porque tudo que, é claro, o auditor, ele tem esse benefício, mas no ponto de vista do chamado do condômino lá, sempre o síndico vai estar querendo agregar uma despesa a mais com a contratação da auditoria, na cabeça do morador. Lá, do morador. Né? Então, e na cabeça do morador, eu estou aqui olhando com os olhos do morador que estaria contestando essa contratação. Ele fala, poxa, mas peraí, nós temos um síndico profissional, temos uma administradora profissional. Essa administradora tem no corpo dela todas as condições de checar se as emissões de notas estão corretas, etc, etc. Nós temos um conselho que também existe para fiscalizar. Por que nós precisamos, eu estou aqui falando de morador, né? Por que nós precisamos ainda de uma terceira situação, que é uma auditoria preventiva nesse contexto aí? Eu vou ilustrar aqui, né? Nós estamos aqui no auditório da Porto Seguro, né? Nós temos hoje no Brasil, nós temos a polícia civil, polícia militar, a responsabilidade de segurança do Estado. Por que a gente faz seguro do carro? Para reduzir o risco. Embora você tenha o conselho fiscal, embora você tenha o síndico, embora você tenha a administradora, e embora você tenha toda a segurança do Estado, que o Estado lhe oferece, ainda assim a gente faz um seguro de vida, embora a gente tenha um convênio médico e faça check-up, não é? Assim também no condomínio. É um produto a mais que vai dar mais transparência, que vai dar mais segurança e que vai reduzir o risco. É impossível a gente eliminar 100% dos riscos. Então, o objetivo é falar para os condôminos, olha, além de tudo isso, nós temos mais isso, que vai dar a segurança para vocês. Então, na verdade, o que nós estamos vendendo é a segurança. Quando é que a gente aprende a fazer backup? Quando perde tudo, né? A gente perdeu tudo, a gente vai lá, se eu tivesse feito backup. Quando é que o condômino vai ver a necessidade de uma auditoria? Quando ele estiver falando assim, olha, está errado isso aqui. Como que ninguém viu? Como que fulano não viu? Isso aqui tem um valor superfaturado. Ninguém observou isso. Até porque a legislação nossa é muito ampla, é muito esparsa. Cada dia, cada hora muda constantemente.
Eu sei que aqui dentro tem colegas que são contadores, nós temos mudanças aí para 2018 a respeito do Simples Nacional, que aquilo que era simples eles conseguiram complicar. E complicaram de uma maneira porque não é interessante para o governo que seja preto no branco. Porque o governo ganha. O governo ganha muito quando a pessoa ela deixa de pagar, paga errado. Eu costumo dizer que a primeira menção de planejamento tributário que já foi feito foi do Senhor Jesus Cristo, quando falaram assim, devemos ou não pagar imposto? Ele falou, olha, mostre uma moeda, uma esfinge, alguma coisa diz assim. Aí perguntaram os discípulos, os apóstolos, de quem é a imagem na moeda? Ah, é de César. Ele falou, dê a César o que é de César. Nossa empresa, a Conte Connect, ela faz um trabalho de recuperação de impostos. Sabe quantas empresas pagam exatamente apenas o que deve? Raramente. 1, 2. Até agora a gente viu muito poucas. E quanto maior a empresa, mais ela paga errado. Por quê? É ineficiência, incompetência do contador? Não, é impossível acompanhar tudo isso. É impossível. Você pega, por exemplo, a legislação do ICMS. São 27 estados, são 27 legislações diferentes, uma para cada estado. Então você tem a legislação federal, você tem a legislação dos estados, e aí quer piorar? Cada município tem a prerrogativa de fazer a sua legislação do ISS. Como é que uma pessoa consegue acompanhar tudo isso? Por isso que eu disse, diante de vocês está um cadáver adiado, porque assim, eu cometo erro? Claro que cometo erro, porque é impossível a gente acompanhar tudo isso. Então, a ideia é, nessa troca de informações, nessa troca de experiências, nós minimizarmos esse erro. E é essa a ideia que precisa passar para o condômino, que por que a gente faz um seguro de carro? Por que a gente faz um seguro de vida? É para ter uma redução de risco e uma redução de onerosidade. Douglas, esse término da sua fala é bem pertinente até o momento que a gente está, e eu, além de ser síndico, como eu falei no começo, vivo o dia a dia de todo mundo, e justifica plenamente quando você fala, até no caso você falou seguro de vida e tal, e no caso aqui, a seguro do próprio condomínio, que é onde tem N riscos. No caso da assessoria contábil preventiva, porque a investigativa você deu até a prova, e é exatamente onde vai nas gestões retroativas, mas hoje a intenção, exatamente, popularmente fazer, eu quero arrumar a casa, porque é óbvio, sou passivo de erros, então o objetivo, como você falou, em determinadas despesas, você não justificou direito, ou seja, por uma própria nota fiscal. Você falou, uma conformidade de um documento, mas em outras palavras eu entendo que a nota fiscal, se é que tem que ser, com CNPJ e tal. Então, vamos dizer, você começa a fazer essa auditoria preventiva e depara com determinadas situações que não tem a comprovação. Aí, como que se comporta, que imagino eu, né, nesse tipo de orientação, ou como se dá para arrumar uma situação retroativa para poder comprovar na frente? Ok. Então, assim, uma vez que é detectado a inconformidade, nós vamos pontuar isso no parecer. Né? Então, nós vamos falar, olha, a empresa XYZ, ela não emitiu a nota fiscal. Então, a empresa ela vai poder emitir a nota fiscal, né? E aí pode ser feito um adendo a isso, mostrando que aquela nota fiscal refere-se àquele valor retroativo, ou então uma declaração da própria empresa, né? Porque assim, a ideia de fazer a preventiva justamente não é olhar para trás, né? É olhar no mês e poder sanar ali imediatamente. Então, a empresa aqui deixou, então está dentro do mês ainda. Agora, para trás, a gente só consegue pontuar. Não dá muito para arrumar muita coisa para trás. O que dá para identificar é onde estão os possíveis erros. E aí a gente vir corrigindo isso, né? Até porque a nota fiscal tem que ser tempestiva, tem que ser da época, né? Não adianta eu tirar uma nota fiscal agora de 2017 referente a 2014, né? Então tem que ser... Aí seria uma auditoria investigativa. Vai falar, olha, aquilo ali chama atenção, porque não tem nota fiscal. Aquilo ali só tem um recibo de papel de pão. Então,
Exatamente. Aí já é uma. Agora, a auditoria preventiva ela já vai falar: opa, nesse mês aqui, ó, essa nota fiscal que deveria estar aqui não veio. Então pede lá para o seu prestador de serviço. Então, né? Já é diferente, já vai prevenir isso. Alô. Delbis, uma pergunta. Eu sempre fui assim fã dessa questão de fazer uma auditoria no condomínio, né? O meu condomínio tem 12 anos, durante 9 anos ficou sob gestão de uma mesma pessoa, e quando saiu eu fui o único, né, de um prédio de 128 unidades, participava mais ou menos uns 10% dos moradores. Eu fui o único que sugeri que se fizesse uma auditoria, porque todo mundo apontava o dedo para a gestão da pessoa, mas ninguém, na hora que falou em auditoria, não vamos gastar dinheiro. Conclusão, a pessoa saiu, foi destituída do cargo, tínhamos assim várias evidências de que havia atitudes, né, de desvio, de superfaturamento, de sumiço de material, uma série de coisas, e ficou aquilo esquecido. Aprovou-se as contas do indivíduo, ele foi embora, e aí veio uma nova gestão que ficou por 2 anos, e aí também voltei a sugerir, não por desconfiar, mas para que realmente tivesse esse perfil sério, né, de mostrar que existe transparência. Não quiseram fazer porque achavam que a pessoa ia ficar melindrada e tudo mais. Agora sou eu o síndico. Estou concluindo o meu primeiro ano de mandato agora, semana que vem. Não contratei uma auditoria, mas gostaria de fazê-la após aprovação de contas. É possível fazê-la? Sim, é possível fazer sim. E o objetivo dessa auditoria, nesse caso, vai ser uma auditoria tipo com compliance, né? Ela vai mostrar para você, olha, onde estão as possíveis lacunas que você precisa corrigir isso, né? Então, ela vai ser uma auditoria pró-síndico, por assim dizer. O síndico contratou para que seja feita uma auditoria, para que seja dado um parecer para ele de onde estão os possíveis erros, as possíveis lacunas, ou aquilo que ele precisa consertar. E isso também vai trazer tranquilidade para o Conselho Fiscal. Então, pode aprovar e fazer depois? Pode, não tem problema. Você vai aprovar? Não, assim... Do princípio que aprova, posso fazer? Pode fazer, pode e deve. Tá bom. Agora o meu Boa noite. Boa noite. Na realidade, não é nenhuma pergunta, é só um complemento. O síndico ele tem autonomia para contratar isso. Ele não precisaria nem da decisão do conselho. Ele tem autonomia para fazer essa contratação. Eu, particularmente, falo o seguinte: a grande maioria dos síndicos não são contadores. Então, por mais que ele faça tudo certinho, tem coisa que ele desconhece. Exato. Então, isso é importante. Os conselheiros também são moradores, né? Um é farmacêutico, outro é verdureiro, o outro é empresário, mas desconhecem toda a parte contábil que envolve uma pasta. Então ele pode saber o básico, ele pode saber que tudo tem que ser nota fiscal, mas ele não sabe o que tem que recolher imposto, o que não tem, o que é retido na fonte, o que não é. Ele não sabe esses pormenores. Então eu falo que a contratação disso ela é viável para o síndico, para o conselho e para o condomínio também. Não tem coisa mais prazerosa do que você chegar numa prestação de contas, numa assembleia, e antes de apresentar tudo, você fala: as pastas estão aqui auditadas por uma empresa terceirizada. E isso já passa uma segurança incrível para o síndico e para o condomínio, tranquilidade. É a mulher de César dando a aparência de honestidade, né? Acho que a jovem lá atrás tem uma pergunta, só antes de... que ela já está com a mão erguida já tem algum tempo. Na verdade, eu venho complementar a fala dele. Eu fui síndica por 4 anos no Eldorado, e uma das exigências que nós fizemos enquanto diretoria nova é que nós iríamos fazer a auditoria preventiva. Eu já saí de lá faz 3 anos, mas desde que a gente assumiu, isso passou a ser frequente. Então, a auditoria lá é mensal, anual, e, enfim, entra síndico, sai síndico, e a gente conseguiu realmente ter um sossego, porque não basta ser sério, tem que
parecer sério, né? Então, para todos os síndicos, isso é uma garantia e uma tranquilidade, porque tudo cai sobre a responsabilidade de um síndico. E aproveitando aí é Kelly, né? É. E aproveitando aí o seu depoimento, Kelly, acalmou o ânimo do pessoal lá ou não? Eles não discutiram muito, porque isso era uma exigência que logo nós entramos e em seguida da posse, nós já falamos, pessoal, vocês querendo ou não querendo, nós vamos fazer auditoria preventiva. Então, assim, e acabou que o impacto foi muito pequeno, porque dentro daquele dia, já tínhamos feito um estudo financeiro, e nós tínhamos já colocado com auditoria e sem auditoria o que isso impactava, R$20 por morador. Então, assim, não teve muito questionamento. Nós falamos assim, é R$20 de sossego para todos. Então, assim, foi bem legal. É uma experiência, assim, que agora, o ano passado eu deixei de ser síndica em Caraguá, um tormento, porque, assim, as pessoas não têm cabeça e não aceitaram a auditoria. Então, assim, é muito difícil você trabalhar, porque o síndico, ele realmente não entende. O primeiro apontamento que deu na nossa prestação de contas foram mais de 90 itens errados, tipo CNPJ faltando, recibo errado. Então, são coisas que parecem bobagem, mas que pode te dar uma implicação muito grande depois. E isso foi corrigido no segundo ano, nós não tínhamos mais erros. Então, assim, foi muito legal. Uma experiência muito boa. E é interessante isso, só apenas a título de curiosidade, eu fiz auditoria num determinado condomínio e, assim, por uma questão ética, né, a gente vai manter o sigilo. Mas olha só o que aconteceu. Houve a prestação de serviço, houve a nota fiscal, então tinha contrato de prestação de serviço, tinha nota fiscal, tinha saída, aparentemente estava tudo certo. Previsto em ata de assembleia, estava certinho. Mas quando nós fomos checar os dados cadastrais da empresa, a nota era de novembro e a empresa havia sido abaixada na Receita Federal em junho. Então, olha, né? Então, a importância de fazer, né? Então, tinha alguma coisa estranha aí. Então, precisa ser feito para proteger o síndico, porque às vezes o próprio síndico achava que não, olha, tem nota fiscal, está previsto, está tudo certinho, mas a empresa havia sido baixada. Boa noite. Boa Você noite. disse que a responsabilidade levada ao síndico, mas que também deu os exemplos aí de conselheiros que não fazem às vezes conhecimento da parte contábil, às vezes é médico, dono de loja, ou seja, eles estão fazendo uma assinatura, às vezes porque alguém mandou, às vezes ele passou o olho por formalidade, ele assinou e devolveu a pasta. Essa auditoria também cabe a levar essa responsabilidade aos conselheiros também que fizeram esse trabalho? Sim, porque se ele assinou ali, ele está atestando que aquilo está correto. Então, quando você faz a sua pergunta a auditoria preventiva visa dar uma tranquilidade ao Conselho Fiscal? É essa a pergunta? Exatamente, porque do Conselho, você tem 3. E, às vezes, cada um tem uma opinião. E para não ficar empacado ou para não ficar parado o processo, você também acaba assinando. Também faço parte do conselho e alguém está me cobrando que senão não anda. E às vezes as reuniões entre conselho não é igual a assembleia, registrada, né? Faz lá uma ata, é sempre informal. Às vezes um voto sempre é perdido entre 3 ali e, não, ele não teve essa intenção, ele é idôneo, vamos confiar, deixa ele fazer a gestão do síndico e pronto, acaba a gestão dele, ele sai, o outro assume, sabendo de tudo e gostaria de fazer uma auditoria. É por isso que eu perguntei da responsabilidade, só apenas do síndico ou também da parte dos conselhos. Sim, o Conselho Fiscal também tem a responsabilidade, porque ele está atestando que ele conferiu aquilo. Ele está afirmando e ele assinou
seja ele 1, 2 ou 3, né, o corpo de conselhos, porque assim, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Embora a pessoa não concorde, se ela colocou a assinatura dela, ela tá dando o atestado dela. Olha, eu confirmo que está certo aqui, eu estou atestando que está certo. Então ele tem essa responsabilidade, sim. Ele pode ser chamado à responsabilidade pelo juiz, né? Porque o juiz pode chegar e falar assim, não, peraí, essa prestação de contas, porque daí a defesa do síndico que está sendo acusado de desvio, vai falar, não, mas peraí, minha prestação de contas foi atestada pelo Conselho Fiscal, tá tudo certinho. Então o juiz pode chamar a prestação também, o Conselho, ele pode estender a responsabilidade. A responsabilidade primária é do síndico, responde solidariamente. Mas o juiz tem a prerrogativa de estender essa responsabilidade. É prerrogativa do juiz. Boa noite. A pergunta que fica é quando você coloca uma auditoria preventiva, em se detectando alguma irregularidade, essa auditoria tem valor jurídico para entrar com uma ação de prestação de contas? Se ela tem uma aceitação do meio do magistrado, dos meios judiciais, como prova de que já foi feita uma auditoria, não precisa de uma outra auditoria determinada pelo juiz. Boa noite. Pergunta muito boa. Então, na verdade, assim, quando você faz a auditoria, né, nesse caso aí, quando você está pensando numa auditoria investigativa e você identificou de que houve ali uma fraude, ela vai estar juntando provas, né? É isso que vai dar o pontapé inicial para a ação de prestação de contas, para o departamento jurídico falar, olha, tem esse ponto. O juiz, ele não vai se valer apenas daquilo como ação de prestação de contas, porque daí, na petição inicial, o advogado, ele vai falar, olha, fizemos uma auditoria e foi levantado esse ponto e estamos entrando com uma ação de prestação de contas, preste contas. O juiz, ele não vai se valer apenas daquele argumento e daquela prova que foi juntada, ele vai pedir uma perícia. Por que ele vai pedir a perícia? Porque a perícia é mais específica. Essa é a diferença de perícia e auditoria. A auditoria ela é mais genérica, a perícia é específica. E essa nota fiscal, ela tem valor? Essa nota fiscal está hábil? Aí vai ser levantados os quesitos pelas partes e aí você vai ter que ter a contratação, inclusive, de um perito assistente técnico, que é da parte. Além do perito designado pelo juízo, tem o perito das partes, que é o assistente técnico. Ele vai analisar e ele pode contestar ou não os quesitos, pode contestar ou não o valor da perícia. E isso vai ser levado para o juiz, porque o juiz, ele é douto na legislação, mas não é douto na contabilidade, não é douto em finanças, não é douto em outras áreas, médica. E é aí que entra o valor da perícia. Então, a perícia contábil, né, ela é uma perícia específica, ela vai responder aquilo, e é isso que vai fazer prova. Então, a auditoria preventiva ou auditoria investigativa em especial, ela vai identificar, ela vai apontar, ó, tem alguma coisa que está anormal aqui, o que talvez todo mundo já saiba. O pessoal no prédio fala assim, não, tá estranho esse negócio aqui. Tá estranho esse parquinho aqui. Ficou caro esse parquinho. Né? Ficou caro essa piscina. Ficou caro esses vidros. Ficou caro não sei o quê. Todo mundo já tem uma noção. Puxa, que absurdo. Né? Tá fora da curva. Aí o que acontece? Quando é contratada uma empresa de auditoria, ela é, primeiro, independente, isso é um requisito. Independente, ela é imparcial, né? Ela não vai se envolver, não faz parte ali, não mora ali naquele condomínio, então ela vai ter um outro valor ali. Então, muito já se foi dito aqui sobre a responsabilidade do síndico, do subsíndico, do conselho fiscal e tudo mais. Mas como que fica a responsabilidade da administradora também? Porque já foi dito que a maioria dos síndicos, conselheiros fiscal, eles não são contadores.
a maioria não é administrador, que não conhece muita coisa sobre contabilidade. Quem deveria, na minha opinião, não sou síndico, sou apenas morador, deveria estar responsável por sanar os tipos de erros, notas fiscais ou recibos, deveria ser a administradora. Nesse caso, como que fica a responsabilidade da administradora também com relação a fraudes ou erros? Eu perguntei se ele queria responder, até porque, né? Mas assim, a responsabilidade da administradora está em registrar os fatos que a ela são enviados. Imagine o seguinte, imagine que qualquer administrador, e aqui nós temos outras administradoras aqui, além da CIGECOM, qualquer administradora, se para cada nota, para cada pagamento, ele fosse fazer uma investigação, se está correto, se não está, se ocorreu a prestação de serviço, se não está, seria proibitivo. Ele teria que morar dentro do condomínio e viver só aquela realidade, mas não é. Então, a administradora, ela tem sim a responsabilidade de registrar corretamente aquilo que é enviado. É igual uma empresa de contabilidade, um escritório contábil. Ele não tem a responsabilidade por aquela ação que o empresário faz. Tanto é que no final do ano, os escritórios de contabilidade têm uma carta de responsabilidade da administração, dizendo que aquele documento é válido, que aquele documento é idôneo, que ele não se responsabiliza por aquele documento, por aquilo que está sendo apresentado. Assim também a administradora. A administradora, ela é isenta na questão de fazer essa investigação. Por exemplo, quando nós falamos do exemplo daquele condomínio que foi auditado, que ela tinha nota fiscal, ela tinha a devida saída do banco, ela tinha o contrato de prestação de serviço, estava previsto em ata. Imagina, não tem como a administradora ficar investigando para ver se a empresa ela está devidamente cadastrada, não está. Ela tem sim a sua responsabilidade de registrar corretamente e tempestivamente os documentos que a ela são enviados. Eu vou até complementar aqui. No nosso contrato, quem trabalha com a CIGECOM aqui sabe que a gente trabalha padrão, né? O contrato padrão, né? Então, assim, tem uma cláusula lá, até uns anos atrás, que nós falávamos assim: se o síndico mandar pagar alguma coisa com recibo, tipo, eu lavo minhas mãos, porque eu estou fazendo uma coisa bem popular. A cláusula está dizendo o seguinte: eu avisei o síndico que ele não pode fraudar, que ele tem que pedir nota fiscal, pagar com RPA, e ele precisa ter essas formalidades. Se ele pedir, porque acontece de pedir, aí eu lavo minhas mãos, né? Aí o advogado, que nos presta assessoria, falou: olha, é como se fosse assim, olha, se a Terezinha me manda matar lá um condômino que ficou o cachorro latindo a noite inteira, né? Eu fui lá, tirei e matei o condômino do cachorro por causa que ela me mandou, eu tenho essa responsabilidade, não adianta dizer. Então, assim, ele falou, mesmo essa cláusula está dizendo assim, você sabia então que não podia fazer, né? E fez, só porque ele mandou. Porque no nosso caso a gente paga por integral, né, dona Neide? A gente paga por integral. Então, Berenice, Lucélia, que estão chegando aí, né? As outras já sabem, né, Fernando? Já fizeram treinamento. Que assim, o que a gente fala? A gente não paga mais. A gente está tomando uma atitude correndo o risco de perder muitos contratos. Porque tem aquele seu João que fez um portão lá, fez uma pinturinha do portão. Ah, mas é R$200 só para o seu João. Aí faz um recibinho para ele. Daí manda a conta, porque ele tem conta corrente, né? Aí manda a gente transferir para a conta do seu João R$200 e meter um recibinho na pasta. Aí, antigamente, a gente até fazia. Agora, nós não estamos fazendo mais. E aí tem síndico falando assim, quer saber, eu vou trocar de administradora. Só que fiquem sabendo vocês, como o colega falou, que é por amor a vocês, né? A vocês e a gente, que depois pode ser arrolado. E eu acho que sim. E aí o pessoal da BR, o Sabino, eu acho que a responsabilidade é nossa sim, né? Tá gravando aí. Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude mais profissional nesse sentido e falar para vocês, não façam. E alguém me deu uns dados aqui, o doutor Luiz da prefeitura lá, eu fiquei sabendo esses dias que nós estamos com o vice-prefeito aqui, né, gente? Da outra, né? Do Eduardo, né?
do Eduardo Cury. Então, assim, que o MEI cresceu absurdamente esses dias. Ó, secretário de esportes, está toda a prefeitura aqui, né? Então, assim, o microempreendedor individual... O Fernando, foi você que me falou do MEI que cresceu? Alguém me deu um dado que o microempreendedor individual cresceu absurdamente. Então, assim, porque as pessoas estão entendendo que para elas prestarem serviço aos condomínios, também elas vão ter que se regularizar. Porque depois, ó, ninguém escapa aqui, ó. E aí, uma coisa que eu queria dizer é assim, se começar um trabalho de auditoria, vá até o final. Se perceber que houve alguma irregularidade que o auditor apontou, porque eu já vi alguns casos de gastar um bom dinheiro, investir um bom dinheiro, descobrir uma irregularidade, aí depois vai para uma assembleia e fala, não, tudo bem, desabona lá. Então, outro dia teve um condomínio, 300 mil reais em recibo durante todo aquele período, acho que 10 anos que o cara fez. Aí levaram para a assembleia e, tudo bem, tá aprovado. Então tem como é que fica nessa situação? Aí a pessoa que aprova isso, né, ela está chamando responsabilidade para si, né, porque assim, foi aprovado, está tudo certinho, foi apontado, né, a responsabilidade é de quem está aprovando. De novo, eu gostaria de destacar algo importante, viu, gente? É assim, o que é que está sendo ofertado e o que é que nós estamos chamando a atenção? Nós compramos o carro, colocamos rastreador, colocamos alarme, tem a polícia, tem, né, um monte de gente e pagamos um seguro ainda para o carro. Nós temos lá backup 1, backup 2 e contratamos uma empresa de segurança. Tudo isso é visando reduzir o risco. Tudo isso, o serviço de auditoria preventiva em especial, ela é visando reduzir o risco de erro e risco de fraude. Por quê? A partir do momento que a pessoa sabe que está tendo uma auditoria preventiva, que aquilo está sendo feito mês a mês, e que, como a Kelly mencionou, isso é algo que vai, independente de que síndico entrar, a pessoa já sabe que vai ser uma gestão mais séria, que tem alguém olhando aquilo com olhos clínicos, não é? Então, a auditoria não é a panaceia, a solução para todos os problemas do condomínio, não é isso, tá? Deixar bem claro que não é isso, que o que nós estamos falando é que é uma redução de riscos para aqueles que querem fazer um trabalho sério, né? Não é que a pessoa, se ela não contratar uma auditoria, não está fazendo um trabalho sério, não é isso, ela vai estar dando maior transparência, maior publicidade a isso, é isso que a gente precisa destacar aqui, né? E isso visa trazer tranquilidade para o síndico, que é a responsabilidade primária, para o conselho e para os próprios condôminos, né? Então é um dinheiro bem gasto, é algo que te dá segurança. Por exemplo, eu deixo meu carro aqui na rua porque eu sei que, né, se Deus o livre alguém roubar, é o que eu quero? Não é o que eu quero, mas pode acontecer. Então, o erro, o síndico pode cometer um erro? Pode cometer um erro. A administradora pode cometer um erro? Pode cometer um erro. E a auditoria vai fazer o quê? Ela vai tentar identificar isso. Então, é uma garantia a mais. Assim como a gente coloca cadeado em casa, tranca a porta, não é? Contrato seguro e tem a polícia. Então... Eu não sei meus colegas, mas nós já fizemos um seguro, viu, de responsabilidade civil de R$500 mil. Se acontecer alguma coisa... É o seguinte, Terezinha, então eu vou passar para a Terezinha e ele vai fazer mais uma, a doutora Neide, rapidíssimo, porque a Porto fecha às 9 horas da noite. Então nós temos, o papo tá bom, né? Aí depois vocês podem fazer perguntas também, direto do Dr. Deubles, pelo site, pelo e-mail. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Neide, sou do Conselho Consultivo e a minha pergunta ao Dr. Dobles é primeiramente compartilhar a vocês que no Vale das Flores fizemos recentemente uma assembleia e direcionada pelo Marcelo da CIGECOM e a Luciana, e um dos itens da agenda era realmente a aprovação para termos a autorização da Assembleia para termos uma auditoria preventiva. Isso nos deu bastante tranquilidade e a sessão foi muito tranquila e todos aceitaram com muita clareza essa necessidade de auditoria. Nós tivemos, no período anterior,
a compra de uns equipamentos, né, no nosso condomínio, e que o preço estava muito bom, preço ótimo, e a gente comprou e nós não recebemos. Investimos e a gente não recebeu esse material. E isso nos causou um certo desconforto, mas é por isso que a gente quer trabalhar realmente com muita tranquilidade, e que um contrato com a empresa de auditoria talvez nos ajudasse a não errar dessa forma. Seu nome, por gentileza? Aneide. Aneide, é interessante que o trabalho de auditoria preventiva, ela vai identificando os fornecedores que estão fazendo, por exemplo, um mau trabalho, né? Então, assim, a pessoa acaba criando uma lista negra de alguns fornecedores, por exemplo, que vende um produto e não entrega, né? Então, aí, isso, assim, acaba reduzindo o prejuízo dos condomínios, né? Porque acaba se repetindo isso, né? A empresa que vende para esse condomínio, vende para aquele, vende para aquele, e aí o auditor pode falar, olha, toma cuidado com essa empresa, né? Porque essa empresa, ela não tem sido idônea, embora ela tenha vendido, ela não tem entregado, né? Você disse que a responsabilidade para quem aprovou as contas, né? Nas assembleias de aprovação de contas, então todos lá levantam a mão e se responsabilizam, né? Cada condômino se responsabilizando pela aprovação. Aprovado, assinou a ata reconhecida em cartório, aí depois chega a auditoria. Ou seja, você não vai conseguir muito cliente para convencer, se colocar, responsabilidades são de todos. De novo, né? Seu nome é? Ramiro. Ramiro, novamente, o objetivo da auditoria é assim, porque muita gente aprova sem saber o que está aprovando, né? Quando você faz a auditoria, é como o Zago mencionou, né? É uma tranquilidade que vai estar sendo dada ao condômino, porque assim, o que é que ele está aprovando? Está certo, está errado aquilo? Não é? E aí que entra a auditoria. Foi feito, não foi? Porque o prejuízo, se tiver um prejuízo, por exemplo, vai vir para quem? Vai vir para todos os condôminos, porque quando vier, por exemplo, imagine um condomínio que ele tenha a responsabilidade de fazer a retenção sobre um serviço e não faça. E aí isso gere um processo, traga algum problema sobre o CNPJ e aí entra uma multa da Receita Federal. Quem é que vai pagar isso? Então é dividido, é rateado entre os condôminos. Então ele aprovou, ok, né? Mas qual a garantia que ele tem? Que está certo aquilo, não está? Então, dessa maneira. E o objetivo da auditoria é justamente essa prevenção, né? Você tem dois tipos, de novo, você tem investigativa, quando o pessoal fala, não aprovo, tem alguma coisa cheirando errado aqui. Né? Meu sexto sentido está dizendo que tem alguma coisa errada aqui, esse salão de festa que foi reformado ficou absurdamente caro, essa empresa é irmão do síndico, não sei o quê. Então o pessoal não aprova as contas. Então essa é uma auditoria investigativa. É uma. Ela é até mais cara dada a complexidade e a responsabilidade. A auditoria preventiva, ela já não. Olha, aqui tem alguma coisa que chama atenção, mas dá tempo de consertar ainda. Gente, temos que encerrar. Ó, lá, o pessoal, a equipe inteira da Porto. Ó, queria que vocês soubessem que nós, doutor Deus, nossa gratidão, porque nós somos privilegiadíssimos. Foi disputadíssima essas inscrições, né? A gente ia fazer a transmissão ao vivo, mas a internet não favoreceu aqui do local. Mas nós vamos disponibilizar, o Dr. Deus autorizou que a gente disponibilizasse a palestra para todas as outras pessoas que queriam assistir. Vai estar lá no Facebook da CIGECOM. E te agradecer imensamente essa sua oportunidade dada de fazer essa explanação para a gente. E agradecer ao pessoal da Porto Seguro, que nos cedeu esse espaço muito gostoso, todinho equipado, né, gente? Com um café delicioso aí ofertado pela Porto Seguro. E
ao Condomínio com Vantagem, que acabou de fazer a feira. Quem teve na feira? Só para fazer um ibope aqui. Ó, bastante gente, né? Que ajudou a gente na divulgação. Estou esquecendo de alguém? O Antônio, que é o nosso corretor number one, né? E agradecer a CG Tech Security, que patrocinou essa possibilidade da filmagem, que vai estar disponível para vocês em torno de uns quantos, chefe? Uns 3 dias, para vocês quiserem reassistir novamente, né? Então, doutor Deus, nosso carinho e uma salva de palmas para o nosso palestrante, né? Muito obrigado, viu? Então, para vocês, uma boa noite. Nosso muito obrigado. Só um minutinho, só também encerrar. Eu queria também agradecer, né? Meu nome como profissional e como corretor. Paralelo com isso, eu sou colega de vocês também como síndico. E tudo isso que foi demonstrado, e a intenção, exatamente como o doutor Deublis falou, que é nessa parte fiscal, que reflete na parte econômica de você cada vez mais adotar uma certa prevenção, vem de encontro exatamente o que a Porto Seguro tem apoiado, e eu como profissional de seguro junto, é onde eu estou realmente trabalhando, que é o gerenciamento de risco, porque o resultado ele acaba sendo um só. E eu já tenho percebido, com esse pouco tempo que eu tenho trabalhado aí de 2 anos e pouco como síndico, e com essa visão de seguro, a maioria dos sinistros que tem acontecido, uma boa parte, muitos é por negligência, não só negligência da própria empresa que é contratada para de repente cuidar da parte de dano elétrico e tal, e muitas coisas que isso no final acaba até onerando o seguro. E outro aspecto é tentar também que o seguro ele não é um produto de prateleira onde você simplesmente na hora de contratar ou renovar, ver o que é mais barato, encaixou e colocar. Não, ele é bem mais do que isso, aonde realmente uma visão mais de gerenciamento de risco, porque o que é obrigatório, como a nossa colega daqui da Porto do produto falou, existe pela legislação, que é obrigatória, é a cobertura básica de incêndio. Porém, as outras coberturas, elas são compreensivas, elas compreendem o perfil de cada condomínio dependendo do risco. Ele vai ser médio, maior, tal. Então, ele não pode ser tratado como um produto de prateleira. Ele tem que realmente ter empresas profissionais né, da minha área que tem essa visão para poder fazer uma pólice coesa, onde quando acontecer a coisa, você realmente está sendo amparado. Obrigado e boa noite a todos.